Tá. Deixa eu iniciar a transmissão aqui no Facebook e já vamos começar, tá bom? Piada interna aqui, tá? A turma da nossa reunião que tivemos, a cadeira acabou de entrar na live. Pessoal do Facebook, eu não sei se está tranquilo para vocês, tá? Se a qualidade está boa. Então, se não tiver, vocês compartilham conosco, tá bom? Vamos dar início, então? Deixa eu só colocar aqui o... iniciar a transmissão aqui no Facebook. Ó, deixa eu só... tranquilo para vocês. Colocar tá? Aqui os comentários aqui para a gente poder ver o pessoal interagindo. Tá, vamos dar início. Espera aí. Aí. Valeu pela paciência. Quanto tempo, irmã Elizabeth? Nós não nos falamos? Tá. Pessoal, bem-vindos mais um dia da nossa mentoria online 4 pilares para uma vida abundante. Falamos na primeira e na segunda transmissão a despeito da conceituação de abundância. Ô, Léo, bem-vindo! Né, está aí com seu codinome Catiane, né? Deixa eu pôr aqui para vocês o Instagram me ouvir melhor. Falamos a respeito de 4 pilares para uma vida abundante. Já dissemos para vocês que o termo abundante, o desafio é nós não olharmos isso de forma genérica, entendemos que falamos a respeito de excelência de vida. Tá bom? Na segunda transmissão, trouxemos uma palavra de conceito daquilo que da sua influência, da palavra pecado. Entendemos a sua malignidade, entendemos a consequência dele. Nós vamos entrar agora propriamente, trabalhar com pontos desse pilar chamado espiritualidade. Então lembrando vocês, aos que estão aí agora conosco, nós estamos propondo 4 áreas da nossa vida para que nós possamos viver uma vida da qual a gente entende que é uma vida que é proposta para o Senhor. E o desafio de vocês é que se tiver alguma área da vida de vocês que não esteja de acordo com essa excelência que nós entendemos que é a vontade de Deus, alguma coisa precisa ser feita, uma decisão precisa ser tomada. Acabei de ter uma reunião com um irmão, com um discípulo, né, a respeito disso, e eu falei que a gente vai precisar decidir se a gente vive de condição ou de decisão. Aquele que vive de condição vive de passado. Aquele que vive de decisão entende que ele é dependente de Deus, que ele é dependente, tá? Não é soro e mamãe? Não entendi. Que nós não somos, que nós precisamos entender a respeito de decisão e a respeito de condição. Então, ou a gente vive se lamentando pelas oportunidades que nós nunca tivemos, ou a gente, em Cristo, e por meio da palavra de Cristo, e por meio das orientações que o Senhor nos concede, nós precisamos, então, cair para dentro. A expressão vai ser essa, cair para dentro. É uma busca de um autoconhecimento, é uma busca de transferir esse caráter e a pessoa de Cristo em nossas vidas. Então, falamos de 4 áreas, e nós falamos que todos os problemas, Sofia e mamãe, bem-vindas, que todos os problemas, todas as lutas, todas as batalhas da nossa vida estão resumidas em 4 áreas: espiritualidade, relacionamentos, saúde e financeiro. Então, se você tiver algum problema na sua vida, você consegue encaixar ele em algum desses itens, em algum desses pilares. E nós vamos tratar nessa mentoria online, gratuita, segunda, terça, quinta e sexta, aqui com vocês, 1 a 1, item por item, sem pressa, sem querer correr, sem correr dele. Ok? Vamos lá?
Primeiro item que nós começamos é espiritualidade. E para entendermos espiritualidade, ou aquela que nós chamamos a vida com Deus, nós trouxemos ontem, terça, a respeito do que é pecado. Definições do que é pecado, abrangência do pecado, malignidade do pecado, consequência do pecado, salário do pecado. E hoje vamos entrar com a proposta de 3 itens para que o pilar da nossa espiritualidade seja bem definido. Ou seja, se você não trabalhar esses 3 itens na sua vida, dentro do contexto daquilo que é pecado, dificilmente você vai ter uma vida espiritual abundante ou excelente. A sua vida será ou direcionada por uma questão de alguém que te conduz, diz o que você tem que fazer, o que você tem que pensar, ou você vai passar uma vida cheia de altos e baixos, e te confesso que vai ser muito mais baixos do que altos. Então, nesse contexto, deixa eu tomar minha soquinha de café. Ah, tá. Descobrimos um mistério. Quem está usando o Instagram da Sofia é a dona Adelina. Tem nada não, fica aí, não sai não. Nesse contexto, nós entendemos então que dentro do pilar da espiritualidade existe 3 áreas, 3 subitens, por assim dizer, que nós precisamos trabalhar para que nós possamos viver uma espiritualidade bênção, abundante, excelente. O primeiro deles é a palavra. Segundo, oração. Terceiro, comunhão. Se você tirar qualquer parte disso, você não terá uma espiritualidade boa. Talvez você diga, pastor, e o jejum? Vai entrar numa outra questão dentro desses itens, mas uma delas é palavra, oração e comunhão. Então, dentro dos 4 pilares, nós temos espiritualidade, temos relacionamentos, temos saúde e temos finanças. Dentro de espiritualidade, nós temos 3 itens: palavra, oração e comunhão. Ok? Não tem como você ter uma vida espiritual plena, abundante, excelente, se você não observar esses 3 itens na sua vida. Primeiro ponto a ser abordado é o ponto da palavra. Ok? A palavra do Senhor diz, Cristo falando, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas, eu converso com algumas pessoas, e alguma delas me diz a seguinte coisa: ah, mas eu sou conhecedor da palavra. Eu sou um conhecedor da palavra. Ah, mas eu conheço a palavra. Olha, eu estou desviado, eu estou fora dos caminhos do Senhor e eu sou um conhecedor da palavra. Assim, eu não acredito que alguém que realmente conheça a palavra, ele consegue dizer isso que não entra na minha cabeça. Eu posso ser, pode comentar aí se alguém pensar o contrário, fica à vontade, tá? Primeira questão, queridos, nós precisamos entender a centralidade da palavra. Sim, o que você entende por palavra? Porque algumas pessoas, quando eu falo palavra, eu quero dizer a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, algumas pessoas dizem que a palavra é só a Bíblia. Algumas outras pessoas acreditam que pode ser alguma coisa além da Bíblia, que Deus fala além da Bíblia. Algumas pessoas acreditam que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Outras pessoas acreditam que Deus fala de outras formas. Deus fala de outros meios. Isso precisa estar muito claro para você, muito claro dentro do seu coração. Só depois que isso ficar bem fixado que a gente conseguirá dar continuidade.
Para viver uma vida espiritual plena, abundante, excelente, você precisa trabalhar essas 3 áreas na sua vida: a palavra, a oração e a comunhão. Tá? Então, dentro do contexto da palavra, para você, se você puder me responder, tanto no Facebook quanto no Instagram, fique à vontade. Pergunto: para você, Deus fala somente através da Bíblia ou Deus fala de outra forma? Responde aí, vamos ver o que vocês pensam. Nós não estamos aqui para saber juízo de verdade, quem está certo, quem está errado, não, tá? Então tá. Eu tenho um texto esperando vocês. Alguém pode dizer aí? Para vocês, Deus fala como? Através da palavra? Sim ou não? Deus fala de outra forma? Sim ou não? Tá? Vamos lá? Ó, alguns estão falando aqui. Vamos lá? Primeiro ponto, queridos irmãos. Eu acredito do fundo do meu coração naquilo que está em Hebreus, capítulo 1, verso de número 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado por intermédio dos profetas e dos pais, agora ele nos fala pelo seu Filho. Então tá. Alguns irmãos estão falando que a Bíblia é através da palavra. Ele usa outras formas, mas tem que estar em conformidade com a palavra. Olha o que o irmão Rafael Parente Popovich, para os íntimos, diz. Ele usa outras formas, mas tem que estar de acordo com a palavra. Exemplo, ouvir a voz ou acreditarmos que ouvimos a voz do Espírito Santo. A irmã Adelina, usando o seu perfil de Sofia, diz sim, de várias formas. O irmão Leandro, usando o perfil da Catiane, diz de outras formas. Né? O irmão Marcelo mandou uma música aí, muito obrigado. Diz que Deus falou através de pessoas com ele. Tá? E aqui também dá a retificação em conformidade com a palavra. Então, queridos, primeiro ponto que vocês precisam entender. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado por meio dos pais e dos profetas, ou seja, toda a revelação do Antigo Testamento, agora ele nos fala por meio do seu Filho. Então, a palavra, o autor do livro de João, diz assim, que no princípio era o verbo que pode ser traduzido pelo seu original logos como palavra, diz que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? Tudo o que foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito tinha sido feito. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser suficiente para mim e para você. Toda heresia começa por negar a suficiência da palavra. É sempre a palavra mais alguma coisa. Exemplo, o pessoal dos adventistas tem a palavra mais os escritos de Ellen White. Sempre é a interpretação da palavra a partir da perspectiva de uma pessoa. Nós temos os adventistas que têm essa questão da Ellen White, temos o testemunho, os mormons que têm a Bíblia dos mormons, temos o espiritismo que tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Então todos eles têm um livro paralelo para que nós possamos interpretar, obrigado irmãos mormons, né? Tem um livro paralelo para que a gente possa interpretar a Escritura. Os reformados têm os 5 pontos do calvinismo, e isso é muito interessante e muito importante para a gente poder ter uma base bíblica da nossa fé. E eles utilizam 5 pontos, e um deles é o ponto do acróstico chamado sola scriptura, né? Os 5 solas: solas Cristo, somente a graça, somente o Filho, somente as Escrituras. Eu não vou dizer que Deus não possa se manifestar com você, na sua vida de uma outra forma. De modo algum. Você pode olhar para o céu
e ali você está vendo ali uma nuvem, e a nuvem ela virou uma girafa, e ali Deus pode falar com você, Deus pode inspirar você. Você pode olhar para um neném, para uma pessoa, e de alguma forma você pode ser tocado por Deus. Você pode olhar para um algo, alguma pessoa pode falar algo e você pode ser tocado pelo Senhor. Não é isso. Nós estamos falando a respeito da revelação de Deus. Tá? Vamos passo a passo. Perguntas, mandem aí que eu vou responder ou tentar responder todas. No Instagram, nos comentários, vai ficar aberto. E no YouTube, no Facebook também está lá o bate-papo aberto no vídeo. Eu não sei se eu estou no lugar certo, eu acho que sim. Tá? O livro de Romanos diz a seguinte sentença: o que de Deus se pode conhecer, somente o conhecemos porque ele se manifestou. Existe uma premissa dentro da revelação de Deus à humanidade. Primeiro, a revelação se dá na vida, depois ela foi transcrita. Isso, sim. Ou seja, Deus ele se revela a Moisés, depois diz para Moisés, escreve. Jesus se revela, Deus em Cristo, se revela aos apóstolos, depois diz, escreve. Então, a revelação de Deus se deu na vida. Mas nós precisamos entender, alguns acreditam na questão do cessacionalismo dos dons, que acreditam que os dons apostólicos eles se encerram na geração dos apóstolos, como Paulo sendo o último deles. Alguns acreditam que esses dons perpetuam. Mas a grande questão é que eu e você precisa entender que a palavra de Deus, ela é a plena e suficiência, revelação da vontade de Deus para o seu povo. A palavra de Deus, ela é a manifestação da vontade, dos desígnios do Senhor para nós. De tal forma que eu e você não precisa de nenhuma outra narrativa paralela ou de nenhuma outra inspiração paralela para que a nossa fé seja balizada nisso. Então, Martim Lutero, se eu não me engano, ele fala assim que toda instrução que não é de acordo com a palavra, ela precisa ser rejeitada, ainda que faça chover milagres. Existe um grupo de pessoas hoje que estão dispostas a negociar a verdade da palavra por meio das suas necessidades. É por isso que esses pregadores que revelam, que trazem profecia, que dizem o número do CPF, a cor da roupa íntima da pessoa, fazem tanto sucesso. Lembra que eu disse para vocês que os problemas da nossa vida se resumem em 4 áreas? Cara, se eu fechar os olhos na igreja lá e disser assim, ó, Deus está me revelando que tem um irmão aqui que está passando problema no casamento. Deus está me revelando que tem um irmão aqui agora que está passando por uma dificuldade financeira. Queridos, é muito evasivo. É muito evasivo. Eu vou dizer um exemplo de uma revelação que eu tive na minha vida, e foi uma experiência pessoal para mim, que eu já disse na igreja, e isso para mim foi assim, isso aqui é Deus que falou comigo. A minha esposa e eu tínhamos a suspeita de nós não podermos ter filhos. E aí nós estávamos no culto na nossa igreja lá em Brasília, quando nós congregávamos lá, que era a Igreja de Cristo no Plano Piloto, os primeiros 2 anos de seminário. E a gente foi para a universidade e a gente estava tão angustiado com aquilo que a gente falou assim, ó, não vamos assistir a aula não, vamos para o culto. E aí teve um momento no culto, na quarta-feira, lá na faculdade, na igreja, que a gente foi para frente para orar. E aí a gente foi para frente para orar, e o altar, na frente do altar, nós fomos para um lado, e quando chegamos lá, veio um pastor, impôs as mãos e disse, olha, o Senhor manda te dizer, falou para minha esposa e eu do lado, que ele está limpando o seu útero. Primeiro, nós não conhecíamos ninguém naquele lugar. Segundo, essa inquietação era só algo particular nosso. Terceiro,
Esse cara foi muito claro, foi muito específico, foi muito direto. Disse, ó, Deus está dizendo que isso aconteceu. A gente saiu desse lugar, atravessou para o outro lado do altar, uns 30 metros, lá é grande. Uma outra pastora, que estava do outro lado, não ouviu a oração, veio em nós, impôs as mãos e disse a mesma frase. Deus manda te dizer que está limpando o seu útero. Queridos, isso foi em 2002, 2003, 2003. A minha esposa engravidou em 2006, final de 2006. Mas a palavra foi lançada. E nós nos agarramos a essa promessa. E isso foi forte conosco. Agora, o que eu não entendo é esse maldito charlatanismo, manipulação de dizer que viu chave, que viu o varão de branco. Eu nunca vi um cara dizendo assim, ó, eu vejo um varão que está vestido de verde, rosa. Será que você tem medo de confundir com a escola de samba da Mangueira? Olha, eu vejo um varão que está vestido de roxo, vou homenagear o irmão, com uma gravata verde Tiffany e um óculos escuro. Não, sempre é varão de branco. Paciência, gente. Você precisa ser transportado para um nível de espiritualidade aonde você entenda que a palavra de Deus, a Bíblia pregada, a Bíblia orada, a Bíblia falada, a Bíblia cantada, ela é plena e total revelação da vontade, do propósito de Deus para a sua vida. Porque o Evangelho não é sobre eu ou sobre você. O Evangelho é sobre Cristo. É o que Cristo fez, é a glória de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é o amor de Cristo. Tudo converge para Cristo. Se a Bíblia ela é cristocêntrica, o Evangelho também é cristocêntrico. Não é sobre você, é sobre Cristo. Entendendo isso, muita coisa na nossa vida vai mudar. São anos, às vezes, de igreja e a pessoa não desenvolve, não cresce. Continua menino na fé. E eu estou dizendo isso para você, irmão, irmã, com todo o temor e tremor do mundo. Eu queria, o apóstolo Paulo, ele fala sobre ter tido uma revelação de ter sido levado ao terceiro céu. O problema de Paulo ter falado sobre o terceiro céu é que eu imagino que o primeiro céu seja o que eu estou vendo. E o terceiro seja o que ele viu. Agora, a minha dúvida é sobre o segundo. Eita, se alguém souber, me fala. Tem gente que escreve livro em cima de um versículo, eu falo, como? Mas vamos lá. A questão importante de entendermos a respeito dessa questão de maturidade é como que você pode desejar para Deus ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida diferente no Senhor, se você não consegue compreender como é básico o contato com a palavra de Deus. Como que você quer almejar ministério? Como que você quer pleitear, fazer a vontade ou buscar algo no Senhor, se a coisa mais básica que é ler a Bíblia, isso é um parto para você? Você vai falar de quê se você não ouve daqui? Cristo disse assim, olha, as palavras que eu vos tenho falado, eu não digo de mim mesmo, mas o que eu falo para vocês, eu estou ouvindo do Pai. Ô, pastor, Deus me chamou. Amém. Está lendo a Bíblia? Não. Vai falar o quê? Deus tem um propósito na minha vida. Eu creio. Está lendo a Bíblia? Não. Vai falar o quê? O Evangelho é o ato de testemunhar.
É o ato de falar de algo que você está vivendo. Isso compromete que você precisa estar vivendo e bebendo disso. Como que você vai dar? Nós estamos aprendendo algo, depois eu vou compartilhar com vocês um instrumento, uma ferramenta evangelística fantástica chamada Zoom. E ele faz uma analogia a respeito da vida cristã como sendo o ato natural de respirar. Que quando você inspira, você está ouvindo Deus. E quando você expira, você está falando de Deus. Mas muitos de nós têm vivido uma vida de obesidade espiritual. Você tem vivido uma vida espiritual de clientelismo evangélico. É um fast food da fé. A gente não quer nenhum tipo de comprometimento. Pouco estou me lixando se isso é verdade ou não é. Eu quero a minha bênção e deixo eu ir embora. A maioria de nós é como se chegasse na segunda-feira e disse: olha, Deus, eu fui na igreja, dei o meu dízimo, já fiz a minha parte, agora o Senhor faz a sua. Não é para acontecer nada de mal na minha vida e eu quero ser abençoado. Ok? Então você fica na sua, eu fico na minha e vamos nessa. A maioria de nós, não ri não, a maioria de nós vive dessa forma. Acha que se foi na igreja no domingo, já fez a parte dele, agora o resto é com Deus. A outra parte vai na igreja domingo com medo de Deus castigar ele. Falta o quê? Conhecimento da palavra. Você não precisa ter faculdade, você não precisa estudar, ser um cara que debruça, você precisa ler a palavra. Ler. Jesus disse: vocês estão errando, não conhecendo as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele enaltece a turma da cidade de Bereia, porque diz que quando ele pregava, a turma de Bereia ia lá e comprovava que o que ele estava pregando era de Deus. Nossa, pastor, fulano de tal, você viu lá, pastor, caiu, dormiu com a irmãzinha da igreja, você viu lá, prostituiu. Ah, eu não vou ser mais crente, não. Querido, Jesus ele não enganou, não. Ele disse que no meio das ovelhas vão ter lobos. No meio do trigo vai ter joio. No mundo tereis aflições. Lê a palavra. Algumas pessoas estão desesperadas com o que está acontecendo. Pergunta para mim, o que está acontecendo com essa pandemia? Eu estou dizendo, a palavra de Deus está se cumprindo. Como assim a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Eu vou falar devagar, para ver se fica menos agressivo. E vou falar com um tom mais brando. A palavra de Deus está se cumprindo. Não resolve, né? É a mesma coisa. Por que as pessoas estão assustadas com isso? Porque estão acostumadas a beber um evangelho água com açúcar. Estão acostumados a ouvir aquele carinha cheio, bonitinho, tupetinho arrumado, 40 quilos de laque, dizendo: você é o centro do coração de Jesus. É o caramba! Ai, pastor, pode falar caramba não. Caramba, 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 caramba. Como que não? Você prefere uma hipocrisia? Estou indignado. Eu preciso manifestar a minha ira. Ai, pastor, você não pode irar. Claro que eu posso. Um bando de gente seguindo alguém que não dá comida. Que fica dando papazinho, papinha. Aí quando vem a provação, não suporta o tranco. Por que não suporta o tranco? Porque está acostumado a comer maisena com leite. Que é isso, pastor Selomar? Eu que o diga. Isso é muito importante no meu ministério. Obrigado por tudo, viu? Deus te abençoe. Meu irmão, não tem como. Jesus disse para o diabo. Ai, pastor, Jesus falou com o diabo?
Lê a Bíblia. Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A turma aqui da Igreja de Cristo Jardim Bela Vista está ouvindo. Eu sempre falo para eles: vocês não podem viver das migalhas que caem do púlpito. A vida de vocês precisa ser sustentada por meio de um contato diário e contínuo com a palavra. Eu não estou pedindo para você ser crente. Se você é de outra religião, eu não estou te oferecendo uma religião. Eu estou dizendo para você que a única forma de conhecer e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, que a própria palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável, é conhecendo a palavra. E você precisa ler essa palavra. Você que sente que foi chamado para Deus para o ministério, repense isso. Se você não estiver disposto a ler a palavra, não levante o seu bumbum da cadeira. Fique onde você está, você vai fazer um favor para o reino. Não atrapalhe a colheita, que já é difícil demais. E a pior coisa que pode acontecer na sua vida é se você for lançado ao ministério e você prosperar. Em que sentido? Humanamente falando. Porque você vai ser um pastor de um monte de gente, uma pastora de um monte de gente, e não vai conseguir pastorear a si próprio. Por quê? Porque está falando e está dando algo que você não come. E vai viver de frase de efeito. A palavra precisa ter uma centralidade. As igrejas sérias, elas entendem a centralidade da palavra. Gente, é inadmissível. Sério, peraí, só um minutinho, eu preciso disso. É inadmissível. Você fica maratona série. Os que gostam de futebol é no mínimo 1h30. Os que assistem show na internet é mais de 2 horas. E os caras não suportam 20, 30 minutos de palavra. Porque corta, porque a palavra fere, porque a palavra confronta. E as pessoas não gostam. Igual a irmã disse, é um evangelho algodão doce. Elas não estão mais aceitando confrontamento. Querido, se a palavra te confronta, o seu problema não é com o pregador, é com a palavra. Se a palavra diz para você, não adultera, e você adultera, o seu problema está aqui, é com Deus, não é com o pregador. Se a palavra diz, para de mentir, você mente, o problema seu é com a palavra, não é com o pregador é apenas a voz. Você entendeu? A palavra, ela precisa ser e ter um protagonismo na minha e na sua vida. O cara tá com problema com a família, o cara tá com problema no trabalho, o cara tá com problema na saúde em algumas áreas, não é generalizado, vocês vão aprender isso. E aí você chega pro cara... Não. Quando eu cuidava de jovens, alguns jovens chegavam em mim e disseram assim, Alessandro, cara, eu tô vivendo... Cara, jovem tem problema com dinheiro, ou falta dele, com família, às vezes o negócio pega em casa, e com sexualidade. Então, segura aí, tá? Então, os caras chegavam em mim e diziam, cara, tá tenso, tá punk, não tô aguentando, não aguento ver um pé de mesa, já fico doido. E aí eu conversava com os caras, primeira pergunta que eu falava pra ele, você tem lido a Bíblia, irmão? Não. Você tem orado? Não. Eu falei, pô, não adianta. Isso aqui é pão da vida. Isso aqui é comida. Olha, eu não falei de igreja,
Eu não falei de método, eu não falei de visão, eu não falei de propósito, eu não falei de identidade, eu não falei de religião. Eu só estou dizendo para você que a Bíblia é a palavra de Deus para a sua vida. Que você precisa levar isso aqui a sério. Se você não comer disso aqui, não tente abrir a boca, para. É isso aqui, coma, cara, coma. Ah, mas eu nem sei ler a Bíblia. E há quanto tempo você está na igreja? Há 2, 3, 5, 10 anos. O que você está fazendo lá? Sai dessa igreja. Que se a igreja que você está não te cobra, não te incentiva a ler a Bíblia, você está fazendo o que lá? Pastor, você não pode mandar sair da igreja. Uma igreja que não prega a Bíblia não é igreja. É um centro de entretenimento. Ponto. Achou ruim? Escreve aí, manda para cá. Ai, pastor, o senhor está muito grosso. Não gosto desse tipo de forma. Vem aqui, ó, tem um xizinho, só sair da live. A palavra, ela precisa ter centralidade nas nossas vidas. Uma igreja que não prega a palavra, ela é tudo menos igreja. Porque a Bíblia diz, Cristo Jesus diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Se você não está diante da palavra, você está reunido em nome de quê? Está reunido em nome de uma estrutura, está reunindo em nome de um palco, está reunindo em torno de um entretenimento. Mas aonde você se reúne em torno da palavra? Eita Deus! Vou falar em línguas. Chupa balahau. Segura aí. Segura aí, que o negócio aqui vai transbordar. Ripa aqui para trás. Vambora. A igreja que reúne em torno disso aqui, ela é uma igreja cristocêntrica. Ela é uma igreja serva. E ela é uma igreja, eita Deus, que ama. Vida espiritual, sem isso aqui, é puramente sensação emocional. Olha, eu fui pro culto hoje, comentários de Facebook, pós-culto de domingo à noite, por volta de 11 horas. Chega lá, foto do culto. Eita, o céu desceu na terra. Pera aí, o céu desceu na terra. Uhum. O culto foi bom? Foi ótimo. O culto foi ungido? Foi. Então tá, me responde umas perguntas aqui. Segunda-feira, você é uma pessoa mais sensível ao seu pecado? Sim ou não? Segunda-feira, aquela pessoa que você não era capaz de perdoar, você agora é capaz de perdoar? Sim ou não? Aquela pessoa que você nunca teve coragem de pregar Jesus, segunda-feira, você vai lá pregar Jesus para ela? Sim ou não? Quando você sai do culto domingo e chega na sua casa, você quer ser o melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha? Sim ou não? Na segunda-feira, quando você entra no seu trabalho, ou entrava, né? Você diz, eu vou manifestar o reino de Deus aqui no meu trabalho. Como? Pregando? Não! Seu patrão não te paga para você pregar. A forma de pregar no trabalho é sendo o melhor funcionário que você pode ser. É para isso que ele te paga. Ai, pastor, você está sendo muito frio, tem que pregar. Prega com seu testemunho. Prega não mentindo, prega não fazendo coisa errada, prega chegando na hora, prega sendo o melhor funcionário. Quando o cara perguntar qual que é a sua motivação, por que você é tão competente, você diz, porque eu tento glorificar o meu Deus com o meu serviço. Pronto, pregou. Pregou. É a melhor pregação que você vai fazer. Trabalhe para o seu chefe como se você estivesse servindo Jesus. Essa é a forma de pregar. Talvez você buscava uma orientação teológica. Queridos, eu poderia gastar as questões teológicas, nós vamos depois centralizar no podcast que nós vamos estar liberando. Fica a dica, vem coisa boa por aí. Tá? Fiz propaganda para os irmãos, ó, preparando aqui o podcast. Nós vamos tratar questões mais teológicas lá, mas aqui nós vamos fazer questões inspiracionais. Eu não quero motivar ninguém. Nós queremos ativar você quanto ao propósito de Deus para a sua vida. E nós estamos desafiando você nessa mentoria para viver
4 áreas para viver uma vida excelente, uma vida plena, uma vida abundante. E a verdadeira espiritualidade, ela tem uma base. A Bíblia falou, Deus falou. A Bíblia não falou, Deus não falou. Mas se cumpriu. Meu irmão, para. Vou até pôr o óculos para falar com você. Olha para cá, presta atenção. Lê lá, quando Moisés chega no Egito, encontra Faraó, e ele faz lá suas orações, e a cobra, a vara, se transforma em cobra. Aí depois tinha uma turminha lá que fazia magia negra. Se Moisés estava sendo mandado por Deus, aquela turminha lá estava a serviço do cão. O cão também faz milagre. O problema do milagre do cão é que o milagre dele vem com preço alto e ele vai tirar de você muito mais do que ele pode dar. Então, ai, o diabo também faz milagre? Querido, quando Deus quer fazer alguma coisa, até o diabo vira seu correio. Para com isso. Tá? Não vamos... Entendeu? Dúvidas? Manda pergunta se quiser. Manda pergunta que a gente responde aqui. É importante a gente entender isso. Entendeu? Ah, pastor, mas a gente não pode estudar muito não, porque a letra mata. Eu vou precisar tomar um chá de camomila. Eu acho que minha esposa está aqui na live comigo. Amor, faz um chá de camomila para mim, por favor. Vou precisar. O abençoado, quando a Bíblia fala que a letra mata, está falando da lei. Está falando do argumento de Paulo, que diz que a lei, no que concerne a eximir o homem da culpa, ela não tem capacidade. Por quê? Porque para muitas daquelas pessoas se tornou apenas ordenanças exterior, não consegue mudar o interior. A nova aliança, ela é capaz de mudar o coração da pessoa, porque a lei de Deus não ia ser escrita mais em tábuas de carne, mas no coração. O Espírito de Deus vai trabalhar na nossa vida para sermos regenerados a cada dia à imagem e semelhança do Filho de Deus. Quando fala que a letra mata, você está ofendendo Deus ser chamado um cara como Paulo, que além de tudo, ele era da tribo de Benjamim, fariseu, de uma linhagem de farisaísmo, um cara que falava no mínimo 4 idiomas. Você está ofendendo o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que é um médico amado chamado Lucas, um cara profundo conhecedor. Você está pegando e jogando fora todo um Moisés que foi criado na ciência do Egito e que falava a língua do Egito, falava a língua dos hebreus, que tem toda uma questão de que teve que conhecer Deus no deserto, mas que foi totalmente capacitado pelo Senhor. Além da história cristã, você está jogando fora 2000 anos de história cristã, que nos traz homens como C.S. Lewis, homens que além de ter uma espiritualidade, tinham um conhecimento bíblico fabuloso. Quando você argumenta comigo que a letra mata, você está dizendo que Deus age na ignorância. E você acha que Deus te deu uma inteligência para quê? Para você não usar? Ou você acha que naquela época, para aqueles caras escreverem o que eles escreveram, da forma como eles escreveram, eles tinham que ter pouco conhecimento a respeito de escrita, de língua, de concordância verbal? Claro que não! Deus, ele usa as pessoas. Mas é importante, eu não sei se está tendo comentário no Facebook, os 2 lugares que eu estou aberto aqui, eu não estou vendo nenhum tipo, tá? Se tiver, peço que vocês me perdoem em nome de Jesus. Só estou conseguindo acompanhar algum tipo de comentário aqui no Instagram. Então, a primeira, olha, recapitulando, os irmãos que chegaram depois. Mentoria online, gratuita. A única coisa que eu peço para vocês é divulguem isso. Vamos fazer uma comunidade de cristãos que vão sair dessa quarentena muito mais crentes, muito mais avivados, muito mais fortalecidos, dispostos a mudar a história dessa geração, cansados dessa mesmice e dessa hipocrisia religiosa que muitos vivem aí, muitos viveram. E eu me comprometo como pastor de frente de uma igreja, a rasgar o verbo aqui com vocês e nós vamos dar nome aos bois. Eu não vou ficar com meia conversa aqui, não.
E nós queremos desafiar vocês a viver uma vida abundante. Pastor, como vamos falar em abundância em épocas de pandemia? É tempo de lamento. Meu irmão, para com isso. O tempo é sério, precisamos ser responsáveis. Pode ser que exista realmente muitos momentos difíceis na vida nossa, nós não vamos ser negligentes quanto a isso, porém, ponto. Deus, em nenhum momento da história, nenhuma circunstância, nem quando Israel foi deportado para a Babilônia, nem quando mataram seu próprio filho, Deus esteve fora do controle das coisas. Deus é o Deus que governa o universo e sustenta todas as coisas no poder da sua mão. Nada sai desse domínio, mesmo o coronavírus. Se você tivesse isso aqui, contato diário, você ia ter temor, você ia ter levar a sério, mas você ia ter um sentimento, um único sentimento da igreja. Não pode ter surpresa, porque está escrito que esses dias chegariam e que o Senhor estaria levantando a sua igreja. Não desampara, Rafael. Deus não desampara. Por mais que a gente seja igual a Elias, Senhor, só tem eu de crente. Deus olha pro cara e fala assim, o que você está fazendo aqui na caverna? Senhor, aquela mulher. Deus fala, levanta, sai daí. Senhor. Meu irmão, tem 7.000 ali na fila, você não vai fazer não, eu chamo um deles. Mãe, a coisa é mais ou menos assim. A gente quer ser o centro das coisas, o centro da mensagem, o centro da história, o centro das atenções. Deus não divide não, cara. Acabei de falar pro irmão ali, olha, pastor, me arrancaram um púlpito, eu não tenho mais um púlpito para pregar. Meu irmão, prega na internet, não tem internet, prega nas ruas, prega na esquina, não importa. Deus chama para ser pregador, prega. Alguém vai ouvir. Prega. 4 pilares para uma vida espiritual abundante ou plena. Arranca um deles e a sua vida desmorona. Se você não estiver vivendo plenamente, viu, desequilibrou, viu, Então você tem que ter as 4 áreas: espiritualidade, relacionamento, saúde e finanças. Você consegue ainda talvez cumprir o propósito de Deus, mas vai ser muito difícil. O desafio nosso é você viver plenamente, você viver a excelência da vontade de Deus nessas 4 áreas. Sim, nessas 4 áreas. A primeira área é a área espiritual, e nós entendemos sobre 3 pontos dela: palavra, oração e comunhão. Dentro da palavra, hoje o desafio é, você precisa entender que isso aqui, a Bíblia, somente a Bíblia, é a palavra de Deus. Repito, a Bíblia, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Ela precisa ser o elemento balizador. Pastor, eu tive um sonho, e nesse sonho aconteceu isso. Vai contra isso aqui? Vai. É sonho de barriga cheia, meu irmão. Ou então é tentação do capeta. Para com isso. Pastor, o senhor está sem temor. Não, pelo contrário. Eu estou tendo muito temor. E eu estou dizendo que o que está escrito em Hebreus capítulo 1, verso de número 1, é um elemento balizador. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho. Cristo fala por meio de Cristo. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele viveu, e o testemunho dessa revelação na vida dos primeiros crentes, que é a Bíblia. Não está aqui? Deus falou comigo mesmo, irmão? Qual que é o capítulo mesmo? Qual passagem? Crente que vive de revelação é um crente que não quer amadurecer na fé. É um crente que transfere a responsabilidade que é dele para o outro, querendo que o outro diga o que ele tem que fazer, dizendo que o outro diga o que ele tem que crer, porque não tem... Queridos, crente que vive de revelação é crente... Eu estou tentando segurar a língua, mas não estou conseguindo. É por isso que eu trago água. Crente que só vive de revelação
É o crente que tem alguma área da sua vida que não está resolvida, que ele vive se culpando, ou ele se sente prisioneiro, não se acha digno, nós não somos realmente, mas se acha sempre em dívida, que não compreendeu a suficiência das Escrituras, da cruz e do sacrifício de Cristo na sua vida, e por achar que ele não está bem com Deus, porque só vive aquela área arrebentada, ele acha que aquele cara que está ali cheio dos chamanaias, ele deve ter uma conexão com Deus lá, porque eu não estou conseguindo ter aqui. Porque eu não estou conseguindo resolver essa área da minha vida. Então eu tenho uma área aqui, eu tenho um pecadinho de estimação, eu tenho uma área mal resolvida, eu tenho um problema aqui que eu oro e não acontece, não resolve. Então aquele cara ali, olha, ele tá falando da parte de Deus. Olha, a irmãzinha disse que ele falou mesmo. Ah, olha lá. Aquele cara, ó. Então eu vou atrás dele. Por quê? Porque eu acho que essa conexão aqui não está muito bem feita, não. O Wi-Fi está pressando, está travando. Quando você abre as Escrituras, você vai entender que Deus te ama, apesar de você. Que o fato de você ter uma área ou outra mal resolvida, isso não impede de Deus agir através da sua vida, na sua vida. Você entende que nem tudo precisa estar bem para Deus estar bem com você. Paulo tinha um espinho na carne. Timóteo tinha um problema de saúde, de estômago. E nem por isso eles não eram crentes. O que você precisa entender é que você não pode viver uma vida com Deus sem você ouvir Deus. E que você não pode transferir para uma outra pessoa a exclusividade de ser voz de Deus na sua vida. Deus te chamou para você ter uma experiência íntima, pessoal e diária com Ele, através da palavra. Se você for ler, leia a palavra principalmente. Vou falar de alguns livros depois. Se você for orar, experimente orar a palavra, cantar a palavra. Se a igreja que você frequenta, a Bíblia e a palavra de Deus não tem uma centralidade que merece, não tem a reverência e a dignidade que merece, cara, vaza. Melhor coisa que você faz. Senão você vai afundar junto. É sério isso. É sério, 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 de com força. De com força. Pastor, eu tenho aí poucos minutos para compartilhar com vocês algumas orientações. Se você ler a Bíblia 15 minutos por dia, você irá ler a Bíblia uma vez ao ano, em 10 a 11 meses. Uma vez a cada 10 a 11 meses. Se você não ler a Bíblia em 15 minutos, se você não ler no mínimo 15 minutos, 4 capítulos por dia, não me diga que você não teve tempo. Pastor John Piper fala que as nossas redes sociais serão a nossa sentença de morte no dia do juízo. Quando falarmos para Deus que não tínhamos tempo de orar nem de ler a Bíblia, Deus vai pegar o nosso... Mas seu Instagram aqui está dizendo que você ficou 1 hora por dia. Seu Twitter, olha aqui, Facebook, WhatsApp, você ficou mais de 1 hora e meia. A gente não lê a Bíblia porque a gente não tem tempo, porque a gente não quer. Porque a Bíblia, diferente dos outros livros, quando a gente lê os outros livros, nós lemos o livro. Quando a gente lê a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. Essa é a diferença. E nenhum de nós quer ser exposto. E a Bíblia nos expõe. É por isso que a gente não quer ler a Bíblia. É por isso que a gente prefere ler as pessoas e o que elas dizem sobre a Bíblia, e a gente não quer ler a Bíblia. É por isso que as igrejas que pregam a Bíblia, elas não são tão badaladas como aquela que prega, né? Você é o centro do coração de Jesus. Não é não. Não é não. Não é não, tá? Ou então, faz igual o nosso bebê Azevedo falou esses dias, né?
que a Bíblia ela não é a plena revelação de Jesus. Eita Deus, eu quase arranquei os cabelos se eu tivesse. Leia a palavra. Pastor, eu nunca li a Bíblia na vida. Eu leio um versículo aqui, um capítulo ali. Não faça isso. Leia a Bíblia de forma corrente, sequencial. Começo por onde? Se você nunca leu, não começa por Gênesis, senão você vai parar em Números. Comece por Novo Testamento. De preferência, qual livro? Leia a primeira carta de João, leia o Evangelho de João, depois leia o Evangelho de Lucas, depois leia Atos, depois leia Mateus e Marcos, então vai para Romanos, Coríntios, vai para Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, leia as cartas paulinas, leia Apocalipse, terminou o Novo Testamento, você volta e leia o Velho e o Novo junto. Então, primeiro o Novo, depois o Velho e o Novo junto. Então, seu entendimento vai... Pode ter momentos como o livro de Hebreus, se você nunca leu a Bíblia, você pode não entendê-lo. Tranquilo, não preocupe, leia a Bíblia. O Espírito de Deus vai falar com você. A palavra do Senhor vai te alimentar. A sua fé vai ser fortalecida. E você vai entender a necessidade de caminhar com Jesus, de estar com Jesus todos os dias da sua vida. Leia a palavra todos os dias. Pregue a palavra todos os dias. O pessoal do Instagram está dizendo aqui que faltam uns 2 minutos para dar aquela famosa 1 hora. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou com vocês. Se cair, a gente já encerra, tá? E aí nós nos veremos amanhã à noite, 9h34. Mas eu acredito que eu ouvi um papo aí que o Instagram está fazendo live de mais de 1 hora. Não sei se para um reles plebeu como eu, que tem poucos seguidores no Instagram, isso vai acontecer. Mas vamos deixar a coisa moer aqui enquanto eu finalizo. Mas se cair, a gente se vê amanhã, 9h34, com a segunda parte do pilar da espiritualidade. Tá? Continuando. Com relação a essa questão da espiritualidade, a Bíblia precisa... Eita, Igreja Maranata! Grande abraço. Obrigado pela presença aí. A Bíblia precisa ter a centralidade da nossa vida. Você precisa ler a palavra. Ler. Pastor, mas eu leio e aí eu vou e pego um capítulo e eu fico 2 horas ali. Irmão, se você nunca leu, para com isso. Leia a palavra, leia. Tá. Pastor, qual é a versão da Bíblia que eu devo ler? Bem, o nosso discipulado, aqui é uma mentoria, então eu oriento você a usar uma versão da Bíblia. Vou comentar aqui no Instagram. Use esse aplicativo aqui, que é um aplicativo fantástico. E vou dizer aqui também no Facebook o aplicativo que eu uso, que é da Live Church, chamado YouVersion. Todas as versões da Bíblia estão lá gratuitamente. Lá você pode usar a versão que eu mais uso, a NVI. Lá tem uma versão fabulosa, os irmãos da Igreja de Cristo. O Instagram vai me derrubar em 27 segundos. Chamada NVT. Então leia a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, de preferência versão NVI ou NVT ou ARA. Nada de nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Bíblia, a palavra. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma boa noite. Comam, em nome de Jesus, a palavra, tá? O pessoal do Instagram acabou de cair. Só ficou vocês aí do Facebook com a gente. Deixa eu aqui, em nome de Jesus, finalizar aqui o vídeo. Ok. Vamos então encerrar aqui o nosso momento. Obrigado pela companhia de vocês. Pilar da espiritualidade. Pum. 3 pontos. Palavra, oração e comunhão. Estamos falando sobre a palavra. A centralidade da palavra. A importância da palavra. Entendemos que a palavra, a Bíblia, é a plena revelação de Deus para nossas vidas. Obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma noite abençoada. Até amanhã, 9h34, pela graça de Deus.